Muitas vezes, o diagnóstico de má formação da dentição começa longe do consultório do dentista. Uma mordida errada, em primeiro lugar, nós podemos ter problema na articulação. Um dos sinais mais frequentes é a dor de cabeça na região das têmporas. Nós temos vários tipos de mordida, onde o encaixe ele não é de uma maneira adequada e a pessoa, por exemplo, para poder se estabilizar, ela acaba encurvando um pouco a cabeça e isso afeta toda essa região aqui. Começa a afetar assim, até o posicionamento do paciente ficar ereto, começa a sofrer uma alteração. Tanto que um dos exames que os ortopedistas pedem é um exame da pessoa de pé, para checar exatamente a coluna, para ver se não está tendo alguma associação entre a mordida errada e a postura da pessoa. Atualmente, a moderna tecnologia ajuda a determinar o diagnóstico que vai definir o tipo de tratamento de cada paciente. O paciente vem no meu consultório, eu faço um exame, faço umas perguntas, uma anamnese. Sendo assim, eu vejo quais tipos de problema que o paciente tem, recomendo os exames necessários para ele. Uma radiografia panorâmica e uma teleradiografia lateral. Alguns casos mais graves, eu costumo também solicitar tomografia computadorizada. Se for um problema de articulação, peço um exame de ressonância magnética da articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui. A mordida cruzada é um dos problemas na articulação entre o osso temporal e a mandíbula, comumente diagnosticados. Nós temos uma analogia com uma panela, a tampa e a panela. Normalmente a tampa é maior do que a panela, e isso é uma mordida cruzada, porque a arcada superior normalmente ela é mais larga do que a inferior. A perda de um ou mais dentes também costuma produzir desvios significativos na dentição. Os outros dentes migram e trocam a posição. Se não for feito nada, ocorre o quê? Um desvio de linha média, porque eles vão para o lado do dente perdido e ocorre uma assimetria entre a arcada superior e inferior. O dente encavalado é outro desvio de dentição bastante comum. O mais comum para o uso do aparelho é o apinhamento. O apinhamento nada mais é do que os dentes encavalados. De acordo com os especialistas, quem respira pela boca aumenta muito a chance de produzir a mordida cruzada. Numa cidade como São Paulo, dificilmente encontra um paciente que não tem rinite ou sinusite. E a criança tem dificuldade de respirar pelo nariz, respira muito pela boca e é muito comum esse tipo de maloclusão. Quando o paciente é respirador bucal e possui um caso de mordida cruzada, eu preciso da ajuda do otorrino e a fonoaudióloga para me ajudar no posicionamento da língua. A fonoaudiologia e a ortodontia trabalham bastante juntas, pois o ortodontista ele está corrigindo a forma, que seria das partes duras, a parte de dentição, o céu da boca e a ATM, que é a articulação temporomandibular. E a fono trabalha a função das partes moles, que seria lábios, língua, bochecha. O problema mais comum que leva o ortodontista a pedir apoio ao fonoaudiólogo é a pressão da língua sobre os dentes. Normalmente essa língua que está empurrando os dentes, ela atrapalha a função de deglutição. Quando há alteração da deglutição, a língua é uma parte importante, mas não só ela, tem os outros músculos participantes. Então tem que ser trabalhado todo o conjunto de músculos para ela estar uma função adequada e não haver interferência na parte dentária. Fazer biquinho do beijo é uma das formas que o fonoaudiólogo utiliza para avaliar a musculatura da boca. Nessa avaliação da musculatura, eu faço através de toque e observação, tanto de força, de mobilidade, como eu peço para a pessoa fazer um bico. E também tem a parte de força, que também é avaliada através de movimentações, como vamos mandar um beijo, ou fazer um outro beijo assim. Roer unha, morder caneta, lápis, morder o lábio, chupar chupeta, tudo isso interfere na parte muscular e dentária. Também temos a falta de dentes, que também às vezes interfere na fala. Problemas de mastigação, às vezes a pessoa está mastigando de um lado só. E isso interfere para o ortodontista, porque a musculatura fica totalmente desequilibrada. O trabalho de reabilitação da musculatura da boca começa com a recuperação da força. A fono pode se utilizar de vários materiais bem simples para fazer o trabalho muscular, como uma espátula de madeira, alimentos como bala de goma, pasta de avelã, gelatina, iogurtes. Alimentos que a pessoa também come no dia a dia, como o pão, também são utilizados para fazer a parte de função. Água mesmo a gente usa bastante,
elásticos ortodônticos pequenos. Depois de recuperar a força da musculatura da boca, o especialista passa a trabalhar com a reabilitação da postura correta de utilização desses músculos. Por último, eu trabalho função. Quando você já tem um bom tônus, uma boa postura, para trabalhar função como deglutição, mastigação, fala, é mais fácil. Tem alguns casos que eu preciso até de psicólogo, que tem problemas, crianças que têm, por exemplo, chupar o dedo por problemas afetivos, então precisa até da ajuda de um psicólogo. A correção dos desvios de dentição são feitos com os aparelhos ortodônticos. Existem modelos para todas as necessidades e gostos. Existem, hoje em dia, inúmeros tipos de aparelho. Então, cada paciente tem sua indicação, seja ela estética, seja funcional, seja financeira. Posso tratar todos os casos com aparelho fixo convencional, que é aquele quadradinho, o bracket. Então, esse é o tratamento convencional, feijão com arroz, que a gente pode tratar praticamente todos os tipos de caso. O aparelho fixo, metálico, é também o mais barato. Para os que se preocupam também com o visual, existem diversas opções. Nós temos aparelhos estéticos de porcelana, de safira, temos aparelhos mais modernos, são os aparelhos autoligados, são aparelhos que não tem mais aquelas borrachinhas que trocam a cada 15 dias, a cada 3 semanas no consultório. É um tratamento que tem menos dor, porque ele tem menos atrito na movimentação e necessita menos força. Existem também para os pacientes que procuram estética os aparelhos linguais, que vão por dentro dos dentes. São tratamentos normalmente um pouco mais caros e mais trabalhosos, mas o que é de mais estético hoje são os chamados alinhadores. São plaquinhas feitas de acetato, onde o paciente troca essas plaquinhas normalmente a cada 15 dias. Só que esses tratamentos eles são bem mais caros que o convencional e são mais indicados para casos com pequenas movimentações. É preciso tomar certos cuidados para evitar que o aparelho quebre. É necessário ter uma restrição alimentar de alimentos duros, como por exemplo um rapadura, um pé de moleque ou até mesmo a pipoca. Eu sempre tem aquele milho durinho da pipoca que pode soltar um bracket. Aparelhos estéticos que tem borrachinhas transparentes, nós temos que tomar mais cuidado com café, refrigerantes, vinhos, tudo que tenha corante, suco de uva, que podem manchar as borrachinhas. A utilização do aparelho ortodôntico normalmente produz melhoria da higiene bucal. Muitas das pessoas que utilizam o aparelho depois começam a criar o hábito da higiene melhor, coisa que as pessoas nunca tinham se preocupado antes de usar o aparelho, que elas são obrigadas a higienizar melhor. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. E aproveite também para curtir a nossa página do Facebook. Até mais, tchau!